Tiago capítulo 1. Todos acharam, irmãos? Amém. Versículo 12. Feliz o varão que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo realizado, consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Pode sentar. Aqui está um texto muito maravilhoso, em que nós entendemos que devemos ser firmes e permanecermos na presença do Senhor, porque fomos gerados de novo pela sua palavra. Vou fazer uma pergunta rapidamente. Por que a igreja de Jesus Cristo na terra, a igreja de Jesus Cristo, ela é a igreja dos primogênitos? Porque Cristo é primogênito, filho e nós. Cada um de nós tem primogênito. Recebemos o DNA de Cristo. Recebemos o DNA de Cristo e Cristo habita em nós, né? Correto. Mas o texto diz aqui porque nós nascemos de novo. Fomos gerados pela palavra. Eu só fiz isso, a pergunta, para ver se vocês pudessem, mas nenhum de vocês tiveram a ligação, só depois que eu falei. Mas graças a Deus por isso. É apenas para exercitar a mente dos irmãos. Você está lendo o texto, você tem que estar lendo o texto e pensando nele, não é? Então nós somos gerados de novo, não é? Então por isso nós temos a primícia, nós somos a primícia, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Imagina que antes de eu nascer, Deus já tinha feito o mundo, feito tantas coisas, mas acontece que eu nasci de novo. E esse novo nascimento, não importa quantas pessoas ainda vão nascer, o que importa é que todos nascendo em Jesus tornam-se todos primogênitos. Porque quando você nasce de novo, é claro, você tem o DNA de Jesus, não é? Então, se nós temos o DNA de Jesus, não devemos dar brecha. Pois Tiago diz: feliz é o varão que suporta, sofre, né? Aqui está sofre. Sofrer significa suportar. Feliz é uma felicidade o varão que suporta, sofre a tentação. Nem sempre a tentação é uma coisa ruim, que causa dor ou tristeza. Às vezes é uma coisa boa que nos atrai ao pecado. Aqui no caso não é coisa ruim. Se vocês lerem, vocês vão prestar atenção. Ele está falando que alguém que é tentado por causa de algum desejo exagerado, chamado concupiscência. Então não está falando de uma tentação ruim, que a pessoa apanhou, a pessoa levou um soco. É um outro tipo de tentação que aqui está falando. Porque na verdade o pecado é gerado depois que certos desejos são consumados. A maioria do pecado são gostosos, por isso atrai. Então essa tentação aqui está falando não é a tentação de sofrimento, né, porque recebeu uma calúnia, foi ofendido. É uma tentação aqui de coisa que a pessoa gosta.
concupiscência, exagero nos desejos. A pessoa não tem freio. Satanás, ele é muito esperto, os demônios também. Ele vê que você tem desejos, e você está sempre afissurado a alguma coisa, ele vai te tentar nesta sua ferida fedorenta. Bom, o pecado é como uma coisa fedorenta. Depois o mau cheiro vai vir. Mas no momento em que há desejos, quem está a escape de desejo? Será que eu sou o mais santo daqui? Será que o irmão Hector ou uma irmã é a mais santa daqui? Não. Ninguém aqui está livre de desejos, anseios. Quem gosta de comer uma fruta geladinha ou não gelada? Gosta. Às vezes me dá um desejo de comer uma fruta. Uma melancia gelada num dia de calor. Metade de uma melancia logo. Não é um desejo de comer? Mas eu não vou ficar todos os dias correndo atrás de uma melancia. Ela vai rolando, eu vou atrás, eu vou lá no Ceasa, ou onde tiver uma melancia, eu já estou pensando, tem que comprar um arroz, já acabou lá de casa, eu tenho que comprar. Já acabou, eu tenho que comprar, claro, puxa, nesse calor. Os vícios. Os vícios são apegos demasiados, né? Existem vícios que não é vícios de droga. Existe vício que não é vício de bebida alcoólica. Tem o vício de comer. Uma vez eu falei sobre o vício do cafezinho. Eu não sei se foi na época do Edson não, mas eu sei que alguns irmãos na época, talvez vocês não lembrem, ficaram pensativos. Sabe que tem pessoas que não ficam sem um cafezinho, torna-se um vício? E é escravo do café? Eu não sou escravo. Posso passar o dia todo sem café, sem beijo, sem carne, sem arroz, sem feijão, sem pão, como outras coisas que tiver, se for o caso, né? Então, irmãos, a concupiscência são vontades que a pessoa tem desenfreada na sua vida. Por isso que está escrito que eles acham estranho de nós não correr com eles no mesmo desenfreamento, porque eles estão correndo, não tem freio não. Sai da frente, que eles vão atropelando. O que eles querem, eles brigam por tudo que querem. São concupiscência. Tem concupiscência sexual, tem concupiscência na bebida, em passeios, desfrutes, um monte de coisa. Concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos. A irmã estava falando hoje sobre o Facebook, era uma concupiscência. Não devemos nos prender a nada mesmo. Isso aqui sim. Porque aqui, irmão, aqui você entra no caminho da vida. Palavra sim. Você tem que comê-la, aprendê-la, não é? Então, o inimigo, ele sonda as nossas vidas, está ao nosso derredor, bramando como leão, te observando, te examinando, dia após dia. Essas crianças aí já são examinadas. O diabo fica olhando o que ela atrai muito essas crianças. E vai acomodando elas em alguma coisa para ver se elas sejam pegas. Qualquer vício na brincadeira, qualquer exagero em qualquer coisa da vida, o inimigo trabalha em cima daquilo que a pessoa está mais apegada, mais presa. Por isso que nós não podemos se apegar a ninguém demais, se prender às pessoas demais. Sabe aqueles grupinhos de jovens, de irmãos, que se apega muito a uma pessoa e ele fica demasiado apegado? Ele se sente parte daquela pessoa. Se a pessoa não está, ou se a pessoa compartilha a sua vida, quando ela já fica enciumada, ou já fica achando uma coisa estranha. E isso pode se tornar uma concupiscência. Nós precisamos entender que Satanás, ele só te derruba ou mina a sua vida se tiver uma brecha. Não havendo, você estará forte. Por isso que ele diz que alguém, quando for tentado, não diga que foi de Deus, que Deus não pode ser tentado pelo diabo, porque o diabo é criatura de Deus. Para ele mover qualquer coisa nessa terra, o Pai Todo-Poderoso tem que dar sua assinatura, o seu aval. Se estiver dentro da história de Deus, ele deixa, senão... Então Satanás não pode tentar, ele pode tentar nós, porque assim foi concedido, nos tentar, para nós provarmos para Deus que somos nascidos de novo
somos primícia das suas criaturas e que nós não temos afinidade com Satanás. Temos nenhuma ligação com ele. Por isso somos provados e tentados para mostrar para o diabo e para o mundo que nós pertencemos a um reino diferente, que não é o das trevas. Então que concordância tem nós, os santos, com as trevas? Por isso os ataques são grandes. Mas as ofertas de Satanás, irmãos, não vêm muitas vezes com um bicho com um chifre, uma cara de monstro, não, irmãos. As ofertas de Satanás muitas vezes ocorrem até no meio do povo de Deus, no nosso meio, nos nossos lares. Imagina que você de repente, está com uma pessoa e prega uma mentira, numa brincadeira, numa situação e outra. O inimigo vê as tuas tendências. Se ele observa que você tem tendência a alguma situação, ele sabe que ali é uma possibilidade, É como uma bola que você vai inflando. E se ela, de um lado, ela aparentar mostrar que está mais assim, lisa, que está querendo estufar para aquele lado, é por ali que ela vai arrebentar. O inimigo, ele é astuto. Ele observa o que você está desejando, o que você quer. Não brinca com ele não, hein? Se brinca na terra, nós temos alegria entre os irmãos, mas não podemos realmente brincar, de servir a Deus e ser cristão, porque o inimigo, ele é terrível, ele não tem pena de ninguém. Desde a criança do ventre ao velho que está com a boleta, ele não tem pena. Se ele puder pegar, ele pega. Se ele puder estraçalhar, cortar no meio, decepar tudo, levar para o inferno, ele faz. Ele sabe que dentro do corpo tem uma pessoa que não é nem criancinha nem velha, é uma pessoa normal. Então quando sai dali e vai para o inferno, às vezes Deus mostra para os irmãos da internet, que estão sempre contando testemunho, que viu criança lá, que viu pessoa de idade. Isso é apenas para as pessoas entenderem que lá vai todo mundo, Irmãos, então a palavra aqui, ela é muito poderosa. O inimigo, ele vai tentando, ele vai ali colocando os seus vermes. É igual uma mosca varejeira. Ela dá uma mordida, se você não cuida, você deixa, ela bota logo um bicho ali. E o bicho ficando ali, você não cuidando também, não tirando, não espremendo, ele vai comendo aquilo ali. Existem situações que uma ferida fica cheia de bactérias, e aquilo vai comendo, vai roendo. Se a pessoa não tratar, não comer algo para que o sangue tenha força, para que os nutrientes não falte, a pessoa não cuidar, o sangue ficará fraco, ele não terá, como é que dá o nome mesmo? Eu esqueci? Anticorpos para combater aquilo ali. Tem pessoas que inflamam rapidamente o seu corpo, qualquer mordidinha já está inflamando, porque o seu sangue está pobre de anticorpos, não é? Do anti-inflamatório natural, então ele precisa se alimentar, O inimigo faz isso. Quando ele vê uma fraqueza, ele vai trabalhando. E vou dizer que os demônios são pacientes, irmãos. Às vezes eles ficam caladinho, quietinho, sondando o que você gosta, com a sua tendência, Então, a Escritura diz que se nós dermos lugar, como está escrito aqui, sermos atraídos por alguma concupiscência e der a luz ao pecado, praticar aquilo que o diabo tentou e realizar, irmãos, veja bem que aqui ele diz que esse pecado vai gerar morte. Isso é uma tentação de prazeres e gozo que a pessoa vem insistindo, e o inimigo tentando. A pessoa vem premeditando, porque o Satanás, ele vai trabalhando na mente e o coração, e a pessoa tem tempo suficiente para ficar desejando fazer ou não fazer. Não é uma tentação de momento, como Paulo levou-lhe um soco e ele falou: tu estás aí para me julgar conforme a lei e contra a lei me manda ferir? Deus te ferirá, parede branqueada. Alguém então disse: tu insultas o sumo sacerdote?
Ele logo regalou os olhos, né? Certamente. Eu não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque eu sei que está escrito: não falarás mal do príncipe da tua cidade. Então, aquele momento da ira do apóstolo ali, né, porque ele foi esbofeteado, não é? Não foi assim um pecado que, Paulo pecou, né? Mas aqui está falando de pecados premeditados, em que o inimigo vai tentando, e aquilo vem na mente, e a pessoa não repreende, não pede ajuda ao Senhor, e a pessoa vai demonstrando a sua concupiscência, e aquilo vai gerando, né, uma preparação para o consumo, para ser consumado, para ser realizado. Aí o pecado é realizado, então gera a morte espiritual, como está escrito aqui, como os irmãos leram conosco, né? Versículo 15: depois, havendo a concupiscência concebido, quer dizer, realizado o pecado, dá luz ao pecado, e o pecado sendo realizado gera a morte espiritual, não é? Essa é a função do inimigo: atrair as pessoas dentro daquilo que elas gostam, levá-las a ficar concentradas dentro de algo, de algum prazer, de algum desejo da carne desta vida, até que ela não aguente mais, ou que ela deseje premeditadamente, e vai e realiza aquela coisa maldita, e o diabo deixa a pessoa, já pecou, agora vamos deixar na mão de Deus, que o próprio Deus, né? Porque dependendo do pecado, a pessoa terá, eu estou falando para os irmãos, nós cristãos, dependendo do pecado, a pessoa terá que pagar, colher. Deus perdoa, mas terá que colher. Então, para que colher coisa ruim? Porque demos por um espaço de tempo lugar aos desejos carnais. O povo de Deus que ficará na grande tribulação vão colher muito, porque durante muito tempo Deus deu à igreja na terra ensinamentos e palavras para o povo se consertar de suas vaidades, das mentiras, televisões, um monte de coisa, praias, piscina. O povo está fazendo tudo à vontade, achando que não tem nada a ver. A pessoa cria uma falsa ilusão de que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver o que pratica com o inferno. Realmente não tem nada a ver com Deus. E aí Deus vai entregar o povo para a colheita. O povo terá que colher. A grande tribulação será um tempo muito difícil. Por isso, irmãos, que os que vão ficar aqui, eu creio a maioria, não vão conseguir, porque será uma destruição muito grande. Terão que colher. Porém, aqueles que forem fiéis e conseguir suportar a aflição que o Senhor trará sobre o mundo, alcançarão ainda neste tempo a vida eterna, pois morrendo, sendo sacrificados, do jeito que for, assim que expirar, né, o Espírito se render, estarão subindo para a glória. Não ficarão aqui. Então, irmãos, precisamos sempre observar o nosso viver. Quais são as tendências? Quais são, assim, vou dizer assim, os exageros? Aquilo que está muito assim no teu caminho, no teu coração, no teu caminho, você está batalhando em cima daquilo. Descansa no Senhor. Essas coisas dão um cansaço terrível. Vontade de praticar algo, vontade de praticar aquilo. Seu irmão ou irmã tem vontade de comer algo que você não pode alcançar agora. Não deixa que isso torne-se uma concupiscência, você viva para isso, ou busque isso na tua vida. Entrega nas mãos do Senhor, descansa, no tempo certo vem nas suas mãos. Amém. Glória a Deus. O Senhor só não quer que sejamos escravos de nossas vontades, sabe? É verdade. Da vontade, você é dominado por aquela vontade, sabe? Sabe quando uma pessoa assim nos ofende, não dá vontade logo de pegar no pescoço de alguém? É verdade. Quando a ofensa é brava, dá, irmãos. Vem logo aquelas coisas na mente de muitos servos do Senhor. Mas nós, não dando lugar ao inimigo, podemos pedir graça e misericórdia ao Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, não me deixe, Senhor, vingar, Senhor, a mim mesmo, porque sei que vou fazer coisa errada e vou prejudicar-me mais ainda. Me ajuda, Senhor, pois eu estou com o meu coração, Senhor, com uma raiva terrível. Tira isso de mim, Senhor, por favor, Senhor, não estou aguentando, tira isso de mim. Isso sim que Deus quer, porque quem não é tentado? Todos nós, por exemplo,
desejamos ter um lar tranquilo, uma vida em paz, uma vida sossegada. É ou não é, irmão? Amém. Mas de vez em quando surge no meio das famílias alguma situação, não surge? Amém. Pois é. Mas se nós nos prendemos à vontade da libertação, o inimigo vai martirizar a nossa vida, ele vai moer. Não tem um hino que nós cantamos aqui que diz assim: não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Esta palavra me toca muito, sabe? E muitas vezes, sem eu prestar atenção neste hino, eu dizia comigo mesmo: eu não posso, por causa das minhas lutas, das angústias que eu passo, deixar de fazer o que Deus quer. Vocês têm que pensar isso. Se por causa das tribulações, ou um desejo ardente de que venha paz no seu lar, na sua vida, vocês esmoreçam e deixam de fazer a vontade de Deus, esmoreçam em oração, esmoreçam na luta, na caminhada, então o inimigo tem êxito e pode te levar a transgredir contra o Senhor. Todos nós temos essa vontade de ter paz no lar, paz no trabalho, paz com as pessoas. O apóstolo diz assim: quando estiver em vós, tenha paz com todos. Se for possível, tenha paz com todos. A nossa vontade é, claro, ter paz com as pessoas, mas elas não querem ter paz conosco. O salmista diz: pacífico sou, mas em eu falando, eles já estão em guerra. Não posso falar nada, eles já estão em guerra. Eu sou pacífico, mas eu começo a falar e já estão em guerra. Mas aí, não é por tua culpa, é porque o inimigo está com eles, incomodados com a verdade, com a justiça, porque a justiça incomoda o inimigo. Então ele não pode tentar onde tem justiça, onde tem paz, onde nós temos comunhão com o Senhor. Mas se nós demonstrarmos alguma concupiscência, uma vontade tremenda de fazer algo, de comer algo, de participar de algo, de querer ser, sei lá, qualquer coisa, ele vai apanhar, ele vai te pegar. Por isso então devemos estar sempre vigilantes. Sempre vigilantes. Ter como se não tivesse nada. Os casados como se fossem casados, e os solteiros como se não fossem solteiros. Tem uma responsabilidade. Claro, o solteiro se sentir na posição de responsabilidade como se fosse um casado. Claro que o casado tem muitas responsabilidades. Então, o conselho é que o solteiro se sinta assim, para que o inimigo não o pegue, porque tem que fugir dos desejos da mocidade. O casado não viver como se, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, preso ao casamento, mas como se fosse solteiro. O apóstolo explica isso, mas precisa entender o que ele quer dizer. É igual em provérbio: não responda ao tolo segundo a sua tolice, estultícia. O próximo versículo que vem abaixo diz assim: responda ao tolo segundo a sua estultícia. O primeiro, completando, diz: não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que tu não te faças semelhantes a ele. Aí o segundo provérbio, abaixo dele, diz: responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Aí tem que compreender. Dois versículos juntos. Um manda você não responder ao tolo, o outro manda você responder ao tolo. Aí como é que você vai compreender então? O primeiro diz: responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que tu não faça semelhança, não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para não te fazer semelhante a ele. O que quer dizer então isto, se o outro dizer o contrário? O primeiro quer dizer o seguinte: não dá resposta igual a ele. Não fale bobeira, para vocês entenderem. Não fale palhaçada, bobeira igual a ele. Não se iguale a ele. Não fale coisa errada. Entenderam, irmão? O segundo diz: responde ao tolo segundo a sua estultícia. Como é a explicação do segundo? O segundo é para você responder a ele, não coisas profundas, falar de coisas grandiosas a um tolo. Aí é aquela
eu creio que Jesus existe. Brincadeira. Aí, não, vou te mostrar as escrituras. Para com isso. Você não crê não? Tá meio a fé nele toda, tá bom, Deus abençoe, meu. Vai embora. O irmão percebeu que o indivíduo é tolo. Aí se o irmão for responder na braveza com ele, igual a ele, tu está se fazendo semelhante a ele. E se for querer falar um monte de coisa, e um monte de não sei o que lá, está perdendo seu tempo. Está se fazendo sábio diante de um tolo. Seja sábio diante de outro sábio. Mas diante de todos, você vai perder seu tempo escolhendo a Bíblia e falando um monte de coisa e querendo que nada. Fala pouquinho, fala só isso aqui. Deixa ele comer, só mingau e pronto. Pede ele, dá o pirulito para ele, deixa ele embora. Deixa ele lambendo lá, fica feliz da vida. Perde tempo não. Quando eu vejo que o indivíduo, a cabeça dele não raciocina muito, eu deixo ele falar um pouquinho, eu logo percebo que a cabeça não é boa. Acho que eu perco meu tempo? Eu não perco não. Pode até ser que eu me engane, às vezes posso perder tempo, mas a pessoa falou qualquer coisa boba comigo, não falou que eu só falo dentro do pouquinho que ele pode entender, que acabou e olha lá. Agora, quando eu vejo que a pessoa tem uma mente aberta, para ouvir, presta atenção e começa. Você começa a tirar, não é, as coisas boas, né, as profundas, maravilhosas, e dá para essa pessoa, porque ela está recebendo. Por isso que é muito importante estar atento à palavra. Então, é o que nós estamos aqui também falando para os irmãos. Precisamos prestar atenção, ser vigilante em todas as situações, não é? Esta palavra aqui nos faz lembrar de Provérbios capítulo 1. Lembra? Filho meu, se os pecadores com brandicia te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, pegamos o inocente, teremos todos uma mesma bolsa e vamos repartir o despojo, não vá com eles, não consintas. É isso aqui. Às vezes a tentação vem com blandícia. Um marido incrédulo, uma esposa incrédula faz um convite, um amigo incrédulo faz um convite. Vamos nos prostrar diante da imagem? Juarez, hoje que Deus falou com ele, porque ele foi convidado hoje para um lugar e não quis ir não. Acho que tinha muita imagem lá. E Deus está falando. Então, irmãos, ninguém é tentado pelo Senhor. Agora, se nós passarmos pelas provações, pelas tentações, nós seremos felizes, bem-aventurados, porque, irmãos, mais um voto para Deus, mais uma segurança, mais uma maturidade, mais uma experiência. Quem passar na tentação aprovado, adquire experiência, maturidade para receber do Senhor coisas maiores ainda do que aqueles que não aguentam nada. Com certeza, ninguém é provado à toa. Por isso que diz aqui, bem-aventurado o varão que sofre, que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Nesta palavra nós entendemos, irmão, que é necessário sim passarmos as provas. Que os irmãos estão passando as provas porque Deus quer. E quando terminar a prova, de cabeça erguida, os irmãos vão receber a coroa da vida. Glória a Deus. Por isso, irmão, que só vai entrar no céu quem passa na prova. Quem passar na faculdade recebe o seu diploma. Quem passa nas aulas e tira suas notas boas, então vai receber algo. Na vida é assim, diante de Deus é assim. É interessante que a prova, ela demonstra quem é a pessoa no momento da transição, no momento da tribulação, no momento em que a pessoa está ali sofrendo, apanhando, sendo corrigido. A provação, o período da provação demonstra não só para a própria pessoa, mas para as outras pessoas. Deus conhece. Ele conhece onde você pode, onde você não pode suportar. Ele só prova para você mesmo se conhecer, os irmãos se conhecerem. Às vezes você pode pensar que você resiste muito. Às vezes o irmão pode pensar que você é muito forte, que você tem muita capacidade. Deus vai te entregar. Aqui já teve muito irmão que veio aqui na frente. Não vou falar nome porque eu sei muitos deles. Falaram coisas grandiosas. Nós glorificamos e tudo.
Depois Deus pôs a prova. E muitos não foram aprovados. O que você fala aqui publicamente, irmãos, eu oro, eu faço isso, Deus vai te colocar na prova. Porque às vezes o irmão pensa que se conhece, e às vezes você não se conhece. Talvez de algumas provas que eu já passei, dentro do elevador, sozinho com outras pessoas, talvez alguns não sei se vão suportar, se vão resistir. Fácil não. Em outros lugares sozinho, sem ninguém olhando, nem Deus, nem pastor, nem ninguém, nem irmão por perto para ver nada. Então o varão, quando ele sofre a tentação, ele suporta, ele passa, algo Deus vai fazer com ele se o tempo dele continuar aqui na terra. Viu o caso de José? José passou em todos aqueles obstáculos, todas aquelas provas. Ele foi provado e aprovado para ser o segundo administrador do Egito. Daniel passou várias provas, foi provado e aprovado para ser também governador lá de Babilônia. Aleluia, Senhor. Amém. Ajudava no governo. Então, irmãos, é necessário as provas? Elas são necessárias. São necessárias? São necessárias. Agora, se o irmão na primeira provinha, facinho, de 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, você já desmaiou? Já era. Quem foi infiel no mínimo, é infiel no muito. Te mostraste frouxo na hora da peleja, tua força é muito pouca para outras coisas. Moças, como que Deus vai levantar uma mulher de Deus, uma mulher de oração, se quando jovem, adolescente, estão tudo desmaiando atrás dos príncipes encantados, cheios de pecado por aí? Já caiu. São pessoas baixas, sem valor nenhum. Só tem valor para Deus aqueles que realmente se impõem e sofrem a tentação e não se arredam para a tentação. Glória a Deus. É firme. Tem irmãos que eu louvo a Deus. Tem irmãos aqui na igreja, não vou citar nome nem de homem nem de mulher, mas tem irmãos aqui que é uma glória na minha vida. As joias preciosas que Deus colocou em nossas mãos. Glória a Deus. Eu glorifico ao Senhor, eu digo, Senhor, bendito seja teu nome. Eu sou participante dessa lapidação. Glória a Deus. Que antes de muitos pensarem em ser cristão, há muitos anos, meus filhos não eram nascidos ainda, Deus me dava uma revelação que eu recebi uma caixinha muito parecida com a espessura dessa aqui, porém maior, fininha assim, vermelha. Me lembro como se fosse hoje. Alguém chegava para mim, olha, isso aqui é para você. Aí eu abri aquela caixinha tão suave, mais ou menos deste tamanho assim. Assim mesmo, ó. Desse tamanho. Eu abria, a pessoa me dava a caixinha, e eu abria dessa maneira assim. Quando eu abri, eu ficava olhando. Era tudo de ouro as ferramentas. Ferramentas de ourives. Buril, lâminas de serra, sabe? Na grossura de um cabelinho. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. É tão miudinha que hoje acho que eu não vou enxergar os dentes. Eu tenho que botar o óculos para ver. São desse tamanho assim, tem um arquinho pequenininho para fazer trabalhos, né? Cortes. E outras ferramentas. E também recebi um gravador naquela época, né? Gravador grande. E eu ficava olhando, contemplando aquelas coisas tão bonitas. Mas eu era o ourives. Seria o ourives. Era o trabalho. As ferramentas eram para eu usá-las. Essas ferramentas de ouro são coisas espirituais, não são as pessoas não, tá? No caso desse sonho é que eu estava recebendo dons, capacidades para lapidação, para trabalhar com as joias de Deus, que são as almas. O gravador eu só fui entender depois de muito tempo. Eu logo entendi essa parte do sonho, mas do gravador eu não entendia de jeito nenhum. Só fui entender depois que nós começamos a trabalhar na internet. Treinando, irmão. Quantos anos? Meus filhos aí com 32 anos, Priscila, até Israel está com 31, né? Quantos anos Deus me deu isso? Coisa maravilhosa, não é? Então, irmãos,
Irmãos que são lapidados, nós ensinamos, orientamos, aí os irmãos apanham a palavra, seguram a palavra e dizem: eu vou obedecer, eu vou obedecer. Ah, Senhor, eu vou guardar essa palavra. Tem gente que fala para mim assim: pastor, me veio uma situação, eu lembrei da palavra do pastor, aquilo ficou no meu ouvido, a voz do Senhor falando no meu ouvido. Eu falei: minha voz, a voz do Senhor. E eu fiquei ali, clamei o Senhor e não cedi à tentação. Eu falei: glória a Deus. Mais um ponto para você. Passaste nesta prova. Tem outras. Vai se preparando. Cada uma vai tirando de letra. Vai estudando, estuda bastante. Se você não tirar 10, pelo menos tirar 8, 9, pelo menos. A metade para cima vai passar, né? Tem que passar. Mas o bom é passar assim bem na prova, tirar umas notas boas. Por isso estudamos, por isso oramos. E as outras coisas, elas vão vir no tempo certo. Porque conforme nós buscamos e não cedemos às tentações, o inimigo é envergonhado, Deus é glorificado e nós somos abençoados. É verdade, Deus é glorificado, exaltado quando você passa na prova. O inimigo sai envergonhado, não é? E o irmão será, ou a irmã será exaltado. Deus vai retribuir no tempo certo. Por isso, irmão, desejos do coração dos irmãos, cuidado. O que diz a palavra sobre a ansiedade? Ansiedade são desejos, vocês sabem, né? Desejos excessivos. Eu acho que para mim, né, no meu ver, comparando, que ansiedade é o mesmo que essas concupiscências. Porque a ansiedade pode ser coisa de momento, a concupiscência é coisa que já vem tempo. Mas uma ansiedade pode se tornar uma coisa assim como concupiscência. Porque a pessoa fica tão ansioso por determinadas coisas e aí ele não consegue, aquilo vai perdurando, vai estendendo o tempo e ele continua na ansiedade. Aí torna-se uma concupiscência. E o inimigo, percebendo tudo, ele vai armar um laço. Deus só vai desfazer do laço se a pessoa tomar tendência, se arrepender, né? Pedir ajuda, se voltar para Deus: Senhor, me ajuda, eu estou com muita ansiedade, chego a não dormir direito, Senhor, me liberta disso, Senhor, tira isso da minha mente. E o Senhor, vendo a sinceridade da pessoa, vai se mover a favor da pessoa, e ela vai ser liberta e ser abençoada. Com certeza, irmãos. Então está aí a palavra do Senhor, não é? Que Deus trouxe. O Senhor está falando nesta noite, não é? Não diga que você está sendo tentado de Deus, não é? E saiba de certo que se você passar nas provas, com certeza, né, tu receberás a coroa da vida. E o nome do Senhor será glorificado, né, irmãos? O irmão será abençoado. Vamos agradecer ao Senhor? Amém.